Então vamos lá. Nono ano. Tá? Estamos retomando os conceitos relacionados sobre frações. Neste caso, a multiplicação. Então eu tenho que multiplicar este por esse e este por esse. Multiplicação de fração é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Só que, se eu for multiplicar o 18 por 14, vai dar um número muito extenso. Então, antes de multiplicar, o que eu verifico? Se eu tenho múltiplos entre eles. Se dá para eu simplificar os valores para eu trabalhar com os menores valores possíveis. Ficou claro? O 18 e o 10 são múltiplos de quem? 2. Então, eu vou simplificar em cima por 2 e embaixo pelo mesmo valor. Eu não posso simplificar lá em cima por 2 e aqui por 10. Está errado. Se eu faço isso, eu tiro a equivalência da fração. Não tem coerência. Se eu simplifiquei por 2, aqui também eu simplifico por 2. 18 por 9. 18 por 2 dá 9. 10 por 2 dá 5. Ficou claro? Sim. Olha lá. Agora eu verifico. O 14 e o 49, ele tem múltiplos? Sim. Como que eu sei que ele é múltiplo de 7? Vem na tabuada do 7. Porque o cara já sabe a tabuada do 7. Ele não fica aí aleatório marcando, né? Ao invés de estudar, fica chupando o dedo, certo? Então, ele já tem essa noção que o 49 é múltiplo de 7 e o 14, ao mesmo tempo, também é múltiplo de 7. Então, ele vai simplificar por 7 em cima e embaixo. 14 dividido por 7 dá 2. E 49 dividido por 7? 7. Aí ele verifica, ó. Aqui não tem múltiplo. O 5 é primo, o 7 é primo, o 2 é primo. Só o 9 que é composto. Só que não dá para simplificar esse 9 com ninguém. Nem com 5, nem com 7, nem com 2. Que na verdade a simplificação, eu só posso simplificar joguinho. Um de cima com um de baixo. Certo? Eu não posso simplificar esses dois aqui, ó. E nem esse aqui. Vai ter como simplificar de novo, senhor? Não, porque nesse caso o único número composto é o 9. E o 9 ele não é múltiplo de 5 e nem de 7, que eu teria que simplificar. Ou por 5 ou por 7. Mas ao menos se fosse o número mais alto, dava? Se fosse múltiplo. Não adianta nada ele ser mais alto, não dá para simplificar, né? No caso aí o número maior. Aí agora eu faço esse vezes esse. 18. E esse vezes esse. 2 vezes 9. 18. 18. 5 vezes 7. 35. Fecha aqui. E eu tive que fazer mal um monte de conta. Ficou claro? Então você já tem o conceito em mente de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Fiquei na dúvida? Vai lá no canal, que a aula está inserida lá no canal e você tira as dúvidas, né? Agora, você não está nem aí, meu irmão? Aí fica difícil. Não adianta vir reclamar da vida depois. Porque não se dedica, não estuda. Divisão.
3/5 dividido por 27, 25 avos. Mas não tem que dividir um de cada vez? Vamos dividir 27 por 3. Aplicativo conectado. Deixa eu ver. Quando você faz 3 dividido por 27, não é a mesma coisa que 27 dividido por 3. Só que mesmo assim tá errado. Se fosse 27 por 3. Vamos lá. Não é, não é. Na divisão de frações, qual que é o conceito da divisão de frações? Eu já passei isso aqui para vocês ano passado. Era para saber. Conserva a primeira. 3/5. Isso aqui é uma divisão. Esses dois pontinhos é uma divisão. Quem que é o inverso da divisão? A multiplicação. Então você vai colocar a multiplicação. Então o inverso da divisão é a multiplicação. O que você tem que fazer com a segunda fração? Inverter. Se é 27, 25, vai ficar o quê? 25, 27 avos. Então, por quê? A multiplicação você sabe fazer. Divisão de frações, qual que é o conceito? Conserva a primeira. O inverso da divisão, quem que é? A multiplicação. Faz o inverso da segunda. E aí você multiplica. Só que, antes de multiplicar, o que eu vou fazer? Verificar se eu tenho múltiplos. Olha aqui, esse carinha aqui, eles são múltiplos de quem? De 3. Esse eu divido por 3. E esse eu divido por 3. O 5 e o 25 são múltiplos de quantos? Simplifico aqui por 5. Simplifico aqui por 5. 3 dividido por 3 dá 1. 5 por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. E 27 por 3, 9. Aí você pode multiplicar. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Tem nada de contrário aí não, meu amigo. 5 nonos. Ficou claro? Dúvidas? Sim, como? Hã? Fez o que, amiga? Não estou entendendo a sua pergunta. Simplificar é sempre pelo mesmo valor. Os 25 e os 5 eu simplifiquei por 5, são múltiplos de 5. Eu não posso dividir lá em cima por 25 e aqui embaixo por 5. E o critério da divisão de frações é conserva a primeira. O inverso da divisão é a multiplicação. Faz o inverso da segunda. Eu só não entendi a multiplicação. Tem que multiplicar pelo menos eliminar a lateral.
Não, Carlos. É que o de baixo e o da lateral dá pra você simplificar para o de cima. Do mesmo jeito, entendeu? Então dá pra gente simplificar pelos dois de baixo usando um de cima. Nunca dá pra simplificar pelos dois de cima, entendeu? De uma vez. É sempre usando os de baixo. Oi. Que você pegou o esquerdo, Ô, vou fazer outra. todos os que estão embaixo. Ou você pegou o direito, tanto faz, entendeu? Vamos lá. Vai ficar conversando. Olha lá. Pegar um negócio na sala dos professores. É bom. Rapidinho. Sem bagunça, hein? Levantou, vai sair. Tá bom, meu irmão? Não, tipo assim, você pega no perfeitinho, só que tem uma lata de água. É quem tá pegando água. Eu posso fazer assim, ó, simplificar só isso. Mano, você pode pegar um de cima e simplificar por todos que estão entendeu? Se esse for diferente desse, não dá pra simplificar, então eu posso simplificar esse. Mano, é que assim, dá pra você simplificar esse por esse por esse. Você não entendeu que eu tô falando assim, se esse número não der pra simplificar pelo mesmo número que isso. Então você usa esse, você nunca usa o de cima. Não, então pensa assim, ó, esse daqui são os irmãos. Pensa, esses daqui são os irmãos. Esses daqui são as primas. Um irmão você pode pegar as primas, não vai pegar o irmão. Entendeu? Escraiou a cabeça? Eu sei. Não, Lizarei. Eu tô falando assim, ó. Senhor, pode tirar a dúvida? Gente, que aqui é 25. Senhor. Mas, então não dá pra simplificar pelo menos no Brasil. Então eu posso só multiplicar essa questão daqui, só ou não? Senhor, pode tirar a dúvida? Dá pra você tentar Quando o número menor vem em multiplicar esse cima, por tem que esse, que perder não no der, final. e nem esse por esse, você larga. Observa o primeiro e inverte só o segundo. Faz por esse. Não, mas então. Se der pra eu simplificar, pode, mano. Mas se não tiver, Primeiro, dá pra inverte explicar. Você não pode. Então, Não você pode, vai você não múltiplos. pode. Não, só pode quando tiver, dá Você não quer ver o professor? Nesse caso dá, então você Vamos, Professor, 28. falar te chamando, senhor. Sim? professor, dá favor aqui rapidão. Eu sou um trabalho. O trabalho que eu faço assim tem que fazer. Eu tô nada aí, então você já vai fazer o trabalho. Fazer o trabalho. Porque eu faço é fazer o trabalho. E ir lá no canal para assistir aula. E aí na sala de aula e se concentrar. Porque você fica bagunçando dentro da aula. Hoje é o primeiro, a primeira semana. Ô, Pedro. Tabuada, meu irmão. Tabuada do 8 e do 28. Ô, senhor, 2 também dá. o Alejandro não entendeu nada, senhor. Conserva o primeiro, presta atenção. Já fiz. Pô, não tô entendendo. Aí eu inverti. Conserva o primeiro. O inverso da divisão, olha lá, uma divisão. O inverso da divisão, quem que é? A multiplicação, está aqui. 15, 28 avos. O que eu faço? 28, 15 avos. 28, 15 avos. Antes de multiplicar, eu vou verificar se eu tenho múltiplos. Nesse caso, ambos são múltiplos de quantos? Sim. Eu vou simplificar por 5. E esses dois aqui, eles têm múltiplos? 2. Só o 2? Não,
Então o 4 é maior, eu já simplifico por 4 direto. Porque se eu dividir por 2, depois eu vou ter que dividir de novo. A conta vai ficar maior. Isso, então se eu já simplificar por 4 aqui, ó, já vai facilitar minha vida, porque eu vou estar trabalhando com os menores valores possíveis. 5 por 5 dá 1. 8 dividido por 4 dá quantos? 2. 28 dividido por 4, quantos que dá? 7. 7. E 15 por 5? 3. Agora entendi. Numerador vezes numerador. Vai dar 7. Denominador vezes denominador. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 3. Só isso. Professor, o Carlos não entendeu quando que pode usar a simplificação, senhor. A divisão tem que ser igual, pelo mesmo número. A divisão tem que ser igual, se não der para simplificar os dois, o número... Não simplifica. Ó, eu falei... Mantém. Não simplifica. Não, você não entendeu. Tá bem, senhor? Se não der para simplificar o de baixo e nem o da direita, simplificar o da esquerda de baixo, e der para simplificar o da esquerda de cima. Não pode. Não pode? De cima com de cima, não. Nunca. Não, dá, mano, que você pode usar na diagonal ou embaixo, pode. O senhor, ele tá perguntando, que não dá pra simplificar da direita, mas depois assim, ó, o número aqui, Ô, senhor. 16, 13, Mas se não tiver aqueles negócios pra fazer o menor número possível, como é que dizer? Multiplica direto e não tem simplificação. eu tô falando assim, não dá pra simplificar esse com o mesmo número que esse. E nem esse por esse. Então eu só posso fazer com esse daqui pronto? Eu tô entendendo. Só isso? Ah, eu só queria saber isso. Mas eu falei pra você que dava. Você tem que dividir, por exemplo, 5 por 5. Professor, o único que eu lembro com perfeição é o da igualdade. Aquilo lá que se... Não, 15 dá 3. E 15 dá 7. Dá 3. Ah, dá certo. Dá 3. Mano, cadê minha caneta, velho? Aí, ó. Vamos lá. Ei, Tá direita. Não. conversando demais. Mas tá explicando pra mim, Ô, né? Eu professor. não tinha entendido ali, ó. Ele tá entendendo nada. Não, ele Será que vem com poção ou equivocação? Agora eu entendi. Professor, Mas não tá essa caneta é sua? Agora eu desentendi. Ah, deixa aí. Sua. Convém você colocar o nome dentro da sua caneta pra não perder. Caneta, principalmente a Bic, são todos iguais. Divisão, senhor? Divisão. Vamos lá. Calma aí, senhor. Você vai fazer aqui, ó. Rapidão. Tá vendo uma frente aqui? Eu não sei nem disso. É o 8 ou 18, professor? 8. Aonde que tá esse 18? Pode simplificar. Não. Corta isso. Espera o Rogério explicar. Ali, ó, só coloca. Tem 5 3. Ó, você tem mais 3. Nem não tem 5 Agora que eu entendi. dividido por 5? Ô, É isso que eu fiquei Rogério, mas ali, aquele 15 ali tem que ser igual o denominador do outro? Tipo, o numerador tem que ser igual ao denominador. Senhor, quantos que é 1 dividido por 5? Porque você falou que é 1 aqui, ó. Eu falei, senhor. Mas você me tirou.
Aqui, ó, senhor. E o Ale? E não simplificou por quê? Não dá, pô. Como não? Louco, senhor. Mas ó, É 8. se você tem. Ó, se você tem 5, você vai dividir por 1. Você vai dar pra uma pessoa esses 5 reais. Dá pra simplificar de novo aqui, ó. O 2 e o 6. Múltiplos. Você já fez? Tá valendo 4 tem um. Já tá bom, eu vou te falar, eu coloquei o 4. É, não foi 4. 4 dividido por 24. Mas a gente dá um jeito. Na vida tem um jeito. Oi? Por que você inverteu aqui? Ah, aqui é 3 e aqui ia ser 1. Você colocou 1 em cima e 3 embaixo. A puta bola de 4 que dá. Parece 4 vezes 7 dá 28. Por que você inverteu? Professor, vai inverter. Ué, 3 dividido por 3 dá 1? Eu acho que o projeto da criança. Você simplificou certo, mas aqui o 3 mantém aqui. O que é 8 dividido por 8? 1, por que você colocou 3? O 3 mantém. Qual é a diferença de mágica do avião? Acabei, senhor. Vou colocar você aqui na frente, tá? Pra ver se você faz alguma coisa. Senhor. Professor, Rogério. Por que você vai copiar dela? Por quê? Vê se tá certo, senhor. Joguei por 5 minutos, time fora. Tá certo? Não, calma. Vamos inverter algum número. Ué, 8 dividido por 4, 5? Ah, inverti então, senhor. Eu coloquei o 8 aqui em cima, ó. Vai fechar. Oh, meu Deus. Falei que era 6, viu? Tem que simplificar. Não esquecer, senhor. Eu só inverti o Tem que número. simplificar. Não, falei que era o Ô, Lupezinho, parece que era o número 6, que dava de 6 Foi, eu vou olhar a foto, estou te mostrando. faltando refrigerão. Cadê o senhor? Já produziu aí? Então traz aí pra eu ver. Aqui é 24. Você colocou 27 ou 24? Tem, não é mesmo? Por 4, É só você lembrar. ó, mantém o 3 aqui, que você não simplificou, e o 5 você mantém. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. É 26, filho. Não, onde que Aqui, senhor. 26 vai dar 26? Tá pegando aí? Nem ele tá assim. Então não simplifica ele. Isso aqui, beleza, pode simplificar. Mais 8. O que não simplifica, mantém. 24. 16 mais 4, 20. Mais 4, 24. 1. Ô, parou. Ô, senhor, 4 vezes 6 não dá. 4 vezes 6 não dá. Não dá 24. Eu falei pra ele, tá falando que dá 28. Ah, para, você tá falando assim, o que tá falando aí, parça? Ó, tem que colocar Ô, a palavra na boca, senhor, não. mas numa prova o professor entenderia que esse daqui é o resultado, senhor? Nem tem uma tabuleira, senhor. Não, você vai ter gente pro seu. Senhor, você já prestou algum vestibulinho, senhor? Se Deus quiser, não dá pra simplificar fazer. Mantém. Mas dá pra você. Ei, silêncio, vamos lá. Senhor, você Mantém a primeira fração. O inverso da divisão, quem que é? Explicação. Multiplicação. O que eu faço com a segunda fração? Você inverte. 24/5. Esse dá para simplificar com esse? Não. E nem com esse. Esse dá para simplificar com esse? Dá. 8 e 24 são múltiplos de quem ao mesmo tempo?
2, É 2? 4 e 8. 4, caguei. Então você pode dividir por 2, o 8 por 2, o 24 por 2. Pode dividir por 4, que ambos são múltiplos de 4. E pode dividir por 8 direto. 8 é melhor. 3 também, senhor. O 8 vai sair que 3. Não é, o 8 não é múltiplo de 3. 8 é melhor pra... É, senhor, agora tá certo, né? Fica melhor organizado. 3 não tá fazendo Tem que simplificar agora. Se a Bíblia tá 18 e 10 é múltiplo de 2. Eles são múltiplos de 2. Agora tem que simplificar de novo. Por 8 e por 8. Eu consegui. daí dá perda. Aqui, ó, 3 e 5 não dá para simplificar. Mantém. Mantém. Porque dividir por 1 vai dar ele mesmo. Então não tem necessidade de dividir por 1. Se eu dividir aqui por 1, ó, vai dar ele mesmo. Ó. Se eu dividir aqui por 1, vai dar ele mesmo. O que é 3 dividido por 1? Aí só colocar... É 3. 8 dividido por 8 é 1. 24 por 8? Mas hoje, senhor, eu fiz por 3. 5 por 1? 5. Não tinha necessidade de dividir por 1 aqui, porque vai dar ele mesmo, olha lá. minha, senhor. Foi mal. Vai dar ele mesmo. Colocou? Não tem problema. Aí agora esse vezes esse e esse vezes esse. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 1. Eu coloquei 4, senhor, ali no 8. Dividir 8 vezes 8. Tudo bem, no final você teria que simplificar de novo. Aí se eu simplificasse, ia dar esse resultado aí. Meu bom, moleque. Mas se eu vou simplificar o 18 e o 10 por 4. Quer ir no banheiro, meu amigo? 2? Então vai. Tá certo, mãe. Precisa ser simplificado, certo? Porque nenhuma tatuada tem certo. Tá aí e nem pra fora. Certo? Olha, qual é a diferença de uma... Vai deixa eu mostrar quanto que o senhor acabou de fazer. Eu não entendi nada. Só pra ver se tá certo mesmo. Qual é a diferença de uma... Agora tá certo, né? Eu tenho que simplificar por 2, né? Se for algo relacionado à aula, amiga, a senhora pergunta. Caso contrário, Não tinha que simplificar por 2, né? Só uma pergunta, viu? amiga, num momento não é hora de ficar falando isso daí. Senão vai perder o foco aqui. Vamos lá. Aprendi agora, seu chique show. Vou passar muito ponteiro agora. Quer sentar do meu lado aqui, meu irmão? Você não para de conversar 1 minuto aí? Não, por quê? Comecei agora. E não tá conversando? Eu tô perguntando um negócio pra ela. Vai, silêncio. Vamos lá, faça uma divisão. Oxe, mas como assim? 53 dividido por 20. Confia. Vamos fazer isso. Não é, Carlos? Tira as coisas da conta aí, Carlos. Será? Que jeito que faz? Não. Organizado não? Isso aqui é você não fazer nada, meu Ó, dá Deus. um... Eu sei. Vamos lá, vai. Quanto que deu? Vou fazer pra você ver. Foi tá? 8, 5 quartos. Pega os 5 dividido 8 quartos. Não tem sentido. Não, eu peguei antigamente. Não, pra fazer. Vem pedir na tabuada. Pra copiar. Pra que tem? Cadê o seu? Olha lá, é bem grande. Foi, você não faz essa conta que eu não sei, né? O procedimento é o mesmo. Ah, Mas mas eu tô numa... só tem um número igual. Não tem nada embaixo do bloco.
Zero. Zero. Ah, é zero. Não é o zero? O que é 5 dividido por zero? Dá zero, você tira equivalência. Coloca então. É igual a 5. Quando não tem nada embaixo, tem que colocar Nada. 1. Aí eu falei que era 1. Ah, Deus. Só acrescentar o 1 lá e fazer o mesmo procedimento. O inverso. CD miserável. Agora, não sim, tem que tirar. Porque depois aqui tem tabuada de fora. Nem precisa fazer, porque só não tabuada do 1. A gente precisa fazer. Vira. A gente vai fazer. Você vai 5 vezes 5, né? Até que lá, porque vai ser bom. É dividir, mano. Acabei, senhor. Calma aí, eu vou verificar. Calma. Senhor, deixa eu usar. Aí, na tabuada do 5. Senhor. Senhor. Aí já dá 6 vezes. Uma terça, Ah, meu Deus. Oi, senhor. dividido por 1. Esse é um dividido. Não tem nada é o quê? É 1. Vai beber, por favor. Aí eu tenho Ó, 6. Espera aí, deixa eu fazer Rogério. Cadê o eixo? Ele tá certo pra vocês. Esse daqui. F, isso aqui é para F. Vai lá, primeiro ele tá copiando, melhor que ela copiar. Dá uma volta. Como eu estivesse vendo pra lá e entendeu? Vou ganhar assim. E colocou 1. Tá, veio a parada. Colocou 1 terço e 1 quarto. Se colocou 1 terço e 1 quarto, na hora de dividir, Eu coloquei hoje de 4 filhos. É, Não, ninguém vai assim, vai vai deu melhor. 0 mais 0, deu 24. Faz a um outra te entende, mas Faz vai um dar soco. muito Fecha a bagunçado, não dá pra Faz um entender. soco, mano. Não dá pra entender. Isso é o que? Isso aqui é um S. Se você fizer assim, é solteiro.
Fazer assim, subir. Eu sou preto. Se fizer assim. Imagina, você só inteira passa pra inteira. Não tem essa? Ah, Assim, ninguém ó. vai passar. No meio. Inteira não vai. Você vai fazer. Vamos lá então, presta atenção. Deixa eu ver o seu. Essa. Senhor. Nossa, você quer ver? Essa. Não tem nada. É um. Então isso daqui é a mesma coisa que o quê? 5 sobre 1 dividido por quem? Por 3. 3 vinteavos. Conserva a primeira fração. Quem que é a primeira fração? Aí depois inverte. 5 sobre 1. Ah, O inverso da divisão, quem que é? A multiplicação. por isso não é errado, né? O que eu faço com isso daqui? Inverte. Inverso. Olha lá. Esse aqui, como está um embaixo, não tem como simplificar. O 5 e o 3 não dá para simplificar porque eles são números primos. O 20 e o 3 também não dá para simplificar. Então, nesse caso, eu não posso simplificar, já falei, eu não posso simplificar aqui por 5 e aqui por 5, tá errado. De cima com de baixo, não é de cima com de cima. Então, aqui nesse caso, esse vezes esse e esse vezes esse. 20 vezes 5, 100. 3 vezes 1, 3. 100 terços. Só isso. 5 vezes 20, senhor. Ah, entendi. Só que não precisa usar esse direito. Senhora, sabe por quê? Não dá, o 100 não é múltiplo de 3. Não tem como simplificar. Porque eu achei que o 5 era por 3 e o 20 que não tinha nenhum. Ué, mas o 5, você não vai dividir por 3 porque eles não são múltiplos. Então, senhor, mas eu entendi errado. Eu achei que o 5 dava junto com 3 ali no começo. Aí eu vi o 20 e o 1 embaixo, depois o inverso. Aí eu coisei, vi a multiplicação do 2 e depois outra coisa. E errado. R. Sinal que fica. Parece que eu fiz como? Tá bom, você. Tá igual do seu lugar. Já, tamo junto, valeu. Entendi já. Espera, não é assim, eu entendi um. Eu entendi um. Não, falei assim, não. Então, o que eu falei aqui é. Vai dar uma peraí. É. Parada aqui. Agora é 2 horas. Ou é mais uma manhã pra poder Mas se fazer eu isso? fazer esses sinais aqui na gente. 2. Esse daqui é o meu sinal. Geralmente, quando você quer falar com uma pessoa, 2 hoje, 3 da manhã. diga sua pessoa. Esse é O nome dela. 2 hoje, 3 da Mas manhã. eu tenho que soletrar o nome. Soletrar o nome. Aí depois você vai dar ela sinal. Sinal. Eu tenho sinal. Fechou? Eu tenho nome. Vamos lá então, silêncio. Meu sinal. Aí, você estiver conversando com ele, toda vez que você quiser referir a linha, você tem que ver eu tenho. Como falar dele? Aê, senhor, agora sim. porque se ele fosse sair da sala já. Essa eu aprendi. Não, eu fiz isso. Vamos lá, vamos, Carlos. Dividido por 35. Não tem nada embaixo e com 1. Olha que gênio. Aí 2 dividido por 1. Ele já se perdeu todo. Ninguém vai falar, não? Silêncio. Mas tem coisa assim. Aí, Aqui eu vou fazer 5 dividido por 35. 2 dividido por 1. não. Gente, esse negócio não. Ele. Oi? Hã? Não. Não.
Quando um dá o outro não dá tudo faz. Não. Simplifica Fica depois da matemática. por... Esqueci o nome. Por favor, filho. Senhor, por favor. Calma aí que eu vou preparar um pouquinho. Vai, menina, é pobre. Qual é o nome? Ah, é. Né? Ah. E aí, então você começa com a bolsa e termina com ela. Ah, você começa com a mesma. Se eu fizer assim ou assim, assim, né? É a mesma coisa. Valeu muito ontem, né, meu irmão? Aí eu faço dois. Pode, mas só se for alguma coisa vai ter. E quando Qualquer coisa, inverso. O C, o A, o R, o L, o O, Ah, o inverso de multiplicação é divisão. Não, o inverso de divisão. Assim, ó. 5 por 5 E assim, Está dificultando as coisas. Tão simples. mas é, faz assim. Ah, não, isso aí é só assim, hein? O senhor tem que fazer 2 vezes 35 e tal primeiro. Não, aqui tem. O inverso da. Você não é sobre O inverso da Por que 6 aqui? divisão é multiplicação. agora essa balança pro lado. Isso é o que? É não vai descer. 5 por 5 dá 1, tá aqui. 2 por 1 dá 6? 2 por 1. 6? 1 por 1? Por que tá 2 aqui? Não dividido por 1 não é 2, tá somando. E 35 por 5, que número que é esse aqui? Tá errado. Vai dar o mesmo resultado. Agora faz assim, sempre dá as costas assim. A frente da mão. E Tá, mas a forma que você fez estava errada. É errado, bem errado. Consequentemente deu. Ô, meu irmão. Nós já conversamos sobre matéria. Não tá não. Não tá. Não! Ô, meu amigo, faz favor, coloca sua carteira aqui, ó. Faz favor, meu irmão. Você tá conversando Aqui na frente. aí, nós conversando sobre matéria, você Vamos. briga. Isso, é o inverso aqui. Quando faz o inverso é dois. Mas tá certo. É um pontinho só, não é 2 pontinhos. Eu faço diferença. É um pontinho só. Mas tá certo? Valeu. Não. Não, queria copiar. Tá vivo. É isso aí, tá certo? Não vi. Não, o senhor vai colocar sua carteira aqui, ó. Vai ficar aqui do meu lado. Não, Eu faço 5 vezes 35. E é o finalzinho. senhor, acabei. Ah, não, agora eu acertei. Se eu não acertei, meu nome é Cleiton. isso. Tá certo, né? Passamos, moleque. Passamos, já não tava Você GA isso. Meu irmão, aqui, ó, virado pra lá, pra você ver lá. Você vai ver o desnecessário você indo pra lá. Lavar o rosto? Vai pra uma janela. Eu tinha lá com água. Tomar água? Não. Então vamos lá, ei, silêncio. Já acabei já, senhor. Rapidão, veloz. Não tem nada, é 1. 5 meios dividido por 35 sobre 1. Critério da divisão de frações. Conserva a primeira. Inverte a outra. Conserva a primeira.
5 meios. O inverso da divisão É a multiplicação. é a multiplicação. O que eu faço com isso aqui? Inverno. Esse dá para simplificar com esse? Não. Esse dá com esse? Não. Esse com esse? Sim. Não, porque já é um. Quando é um, não precisa simplificar, vai ficar igual. Agora e esse com esse, dá? É o 7. São múltiplos de 5 e de 5. Presta atenção. Estão errando aqui, ó. Olha lá, olha aqui, presta atenção. O que é 5 dividido por 5? É 1. Então você já vai colocar o 1 aqui. Tem gente que já está colocando, invertendo lá. Vai dar certo. 5 dividido por 5. Aí lê aqui, ó. 1. O 2, eu alterei alguma coisa? Não. Coloca ele no lugar dele. Não tem. Pontinho. O 1 alterou alguma coisa? Não. Vamos lá. Aí ele aqui. E o 35 por 5? Sete. 7. Aí Pronto. vai dar... Agora não dá mais esse vezes esse. E esse vezes esse. 1 vezes 1, 2 vezes 7. Então, 14. Só isso. Onde está sendo dificuldade? Nenhuma. acertamos. Muito fino. Senhor, que diferente. Lixo. Sabe por que eu fiz, Não, senhor? não tem Ó, eu não vou ensinar você a A zoar o multiplicação do outro. 7, senhor. E aí não sabe a tabuada? O senhor vira para trás, mas o senhor vai sair. Cara, Não sei o que o senhor perdeu lá atrás. Eu tenho porta. Só falta arrumar uma porta. Só já arrumou uma porta que eu fiz aqui. Oi? Uma minha deu. Tem. Tem completo. Ontem eu matei o Ivanei por 2 vezes. Falei que era assim, que era Quando eu tava pegando as duas catando. Quando você saiu do servidor, eu e você tava pegando o baú. Você tava eu e ele. Cinco Uma hora embaixo, que eu dei, cinco eu em cima. dei a vez. Viu, Venom? Último baú. Mas o varejão é fechado, hein? E se eu fizer isso? Isso que eu vi mesmo, você falou, manda tudo de amizade. Não sabia quem que era, eu vi que era o Carlão. Silêncio. Aí, vamos, vai. Silêncio. Conversando demais agora. Os dois. Vira pra frente. Senhor, vai lá tomar rapidão, por favor? Ah, é? Ah, louco, senhor. Maldade pros outros, maltrato pros animais. Eu não sei há 8 anos daí. Chama Luísa Mel. Vamos ver quem vai brilhar nesse exercício. Você vai ver. Esse dá Vai pra série agora. É N? É multiplicação, senhor? Ô, é. Divisão? Divisão. Nossa! Senhor, que dia que eu fizer uma folha? 8. E a 8 do 2. Isso do 7. Do marítimo. Eu tenho que marcar meu nome no Discord pra te mandar depois, ô Carlão. Eu vou baixar aqui forte. Ô senhor, mas se eu não tiver como simplificar, vai ter que multiplicar sem simplificar, né? Vai ter que simplificar, né? É, o cara, né? Tudo lá, porque tudo lá. Silêncio, silêncio. Vamos ver se eu consigo agora resolver isso. Vamos fazer, faz favor? Eu tô fazendo, calma. Não, você tá brincando aí. Brincando. André.
Nossa. Eu só tenho que multiplicar para depois dividir. Ou para depois fazer simplificação. Vamos? Faz o seu, faz favor. Onde é que eu consegui? Mas agora. Nossa. Tá certo, Lê. Aqui assim mesmo. Agora eu coloco o 12 aqui, ó. Nossa. Aqui, ó, é Tá 7. certo, Lê. Aí aqui eu coloco o 12 aqui, né? Porque 3 vezes 12 é 36. Coloco o 12 aqui. Não, divide por 3 embaixo, por em cima e 3 embaixo. 3. Divide por 3 e por 3. Aí o 12 vai colocar lá do outro lado. Entendeu, bom. Mais 56 por 7 é 1. Você colocou, você inverteu. Senhor, tira a BH, por favor. Finalizaram, hein? Não, peraí. Peraí. O Fabrício falou que finalizou aqui, senhor. Sim, senhor. Não. Dá para simplificar de novo. 12 e 8 são múltiplos de quanto? 4. Você vai simplificar por 4. Aí 12 já é por 4. Divide por 4 em cima e divide por 4 embaixo. Banheiro? Senhor, você tá dando isso pra mim? Rogério, olha aqui, ó. Vamos lá, mano. Esse daqui multiplica por esse, Ai, mano. aí o resultado a gente pega e coloca aqui, aí depois multiplica por esse e depois simplifica. Não, faz o inverso da operação. Agora 12 e 8 são múltiplos de quanto? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Nicolas? Não, agora aqui é uma só. Agora você simplifica. Esse e esse. Aqui esquece, coloca o sinal de igualdade aqui. Senhor. 37. Certo. Acertei, rapaz. Receba. Melhor do mundo PT. 12 e 8 são múltiplos de quanto? Você ir comigo. Olha aí, eu aprendi, senhor. Você não acreditou? Você vai sair. Quem? Você não para de fazer graça um minuto, velho. Acertou? Eu vi. Então continua. É fácil. Esse foi a mais fácil que eu fiz. Nossa, olha o sorriso dos outros. Acertou, Vitor? Nunca. Eu também acertei já. Viu? Aí o pai me ajudou aqui, senhor.
Mentira! Você pode ser mentiroso, ó. Então por que você dividiu por daqui? Eu tava ajudando ele, tava me ajudando. Tá bom. Por que você dividiu por 7 aqui? Por que você dividiu por 7 aqui? Você viu, eu tô pro meu lado. Você Por que você dividiu por 7? Porque eles têm na tábua do 7 tem um. Por isso. Não vem não, eu vi na tabuada, meu querido. Tem, mas eu quero saber por que você dividiu. Porque tem na tabuada do 7. Quem tem na tabuada do 7? O 7 e o 56. 56, O 56 tem. não, 36 tem na tabuada. 50 tem 56. Lembra minha cidade? Não, eu já vou corrigir, vamos lá. Vocês não acabou ainda não? Tá bom? Obrigado. Tá certo. Não ajudou não. Conserva a primeira. O inverso da divisão, quem que é? Multiplicação. O que eu faço com a segunda fração? Inverto. Por que não fez isso? Aí você verifica se você tem múltiplos. O 756 tem na tabuada do? 7. Então você vai dividir aqui por 7 e dividir aqui por 7. O 36 e o 3, eles são múltiplos de quantos? 3. Então eu vou simplificar por 3 e vou simplificar por Mas uma 3. pergunta, tem como você dividir em cima igual, embaixo igual? Sim. Você tem que Mesmo número. Mas não era assim, então. Mas não era um bagulhozinho assim que tinha que ser. Independente, você pode fazer assim ou você pode fazer assim. Você só não pode fazer isso, ó. Esse com esse não pode. Aí porque fica a fração errada. Nossa, agora. 7 dividido por 7 dá 1. E 56 dividido por 7? Dá 8. 8. 36 dividido por 3? 12. 3 dividido por 3? Aí aquele detalhe, você não tem que multiplicar esse por esse e esse por esse? Só que antes de multiplicar, olha lá, esses dois aqui não são múltiplos? Diferente. Se eles são múltiplos, o que eu vou fazer? Simplificar por quantos? Senhor, meu ficou diferente, não sei por quê. 2. 12 por 4? 3. Deu mesmo, deu 3. 1 vezes 1 e 2 vezes 1. Não, vai dar 3 e 2. Dá a mesma coisa. 3 meios. Nós diminuiu a conta, senhor. Nós já colocou direto no resultado. Você multiplicou O meu também, acabou de ficar igualzinho, senhor. Igualzinho, senhor. Só muda que eu ia fazer, tá ligado? Diretão, tá ligado? Assim, nem colocar em vários dias atrás. Ô, senhor, você vai fazer uma bola aqui dentro? Vou acordando. Vamos lá, ei, silêncio. Ó, vou fazer o seguinte, se eu ouvir o senhor conversando mais uma vez aleatoriamente, o senhor já pode ir pro banquinho da amizade, tá? Só eu tô conversando. Ai, Jesus. Silêncio. Chega a tomar água, senhor. Acabei. Senhor? Mulher? Oi, Jéssica. Chega a tomar água. Acabei já.
Mas tá pegando. É melhor primeiro. Imagina vai criar jogada. Eu não podia deixar o Gustavo Messi pra passar de aberto. Finalizaram aí? Já não. Tá fora. Ô, Rogério, o que tá fazendo no meu nome? Rogério. Primeiro inverte a divisão e explicação. Inverte a divisão. Como é que tem? E o senhor? O senhor vai falar. Agora só verificar se tem muito. Se já for 4. O 20 ele é muito. 2, 4 e 5. Agora, se verifica se tem muito. 20 e 108. 20 e 108 dá para simplificar. 2. 27. Agora verifica se tem múltiplos para você simplificar. Vamos? Espera aí, pessoal. Verifica se tem múltiplos. Verifica se tem múltiplos. 20, 108 é divisível por quantos? É um número par, então ele é múltiplo de 2. Vai dividir por 2. Vamos lá. Divide por 2. O 20 e o 108 divide por 2. E quantos que dá? Ainda dá. Marcar. Vai, 108. Liga. 2, 4, 5, 27 com o mesmo valor. 57. Depois não dá mais simplificação. Ai que peste que eu fiz agora, então não sei. É o 27 na capa. Vou mandar os dois. Os dois, tá? Para 1 minuto.
Esse olhar um pro outro. Terminou, Fabrício? O que você está conversando? Nossa. Agora sim eu sei. Eu pode. Opa, amigo, meu Deus. Não vai ser. Quantos que deu? Espera aí, professor. Será que ele não é? Vamos ver aqui. Calma aí, meu Deus. Agora tá começando a refletir, realmente. Eu acho que Olha a certeza. depois que eu simplifiquei uma vez, eu tentei várias contas e não deu certo para simplificar outra vez. Então, eu desisti, senhor. Cadê a resposta? Sim. Nem o 5, nem o 6 dá para dividir. Eu tentei 27 Não vezes. dá. 27 dividido por 4, 27 dividido. Encaixou no de 27 dividido por 3, só que não deu certo. Vou colocar o senhor aqui na frente, ó. Aqui do meu lado. Próxima aula, o senhor vai sentar aqui, ó. O menino vai sentar aqui do meu lado e aqui. Beleza, meu irmão? É 27 vezes 27, não é 27 não. Mas você não disse que tem que igualar as casas? Não disse que tem que igualar as casas. Ah, então o meu resultado antes estava certo. Igualar as casas é só na adição e subtração. O inverso da divisão... Vê se tá certo. Zero. Ó, faz o seguinte, os dois, pode sair. Vai, os dois, pode sair. Faz favor. O resultado estava certo.
primeiro eu na segunda vez, tá gravado? Vamos? Vai sair? Nós vamos acompanhar lá, então. Mas era isso. Vai, os dois, pode ser. Conversando. Vamos? Tá vendo? Quando eu acho que eu tô errado, eu tô certo. Bora, meu irmão. Vai, você não quer ir no banheiro? Pode ir. Vai, por favor. Pode sair, aproveita e fica por lá, já que não está interessado. Eu vou mandar os dois para a direção. Vamos, vai. Eu acho que tá certo. Senão já vai me acompanhar. Duas coisas. Você sai, ó. Ei. Ou vem comigo. Por favor. Vamos. Bom, deixa eu chamar o meu time. Então você resolve isso. Pode ser? Vai, por favor. Vai 1 minuto. O exercício está na louca para fazer. E não faz, fica conversando. O próximo aula o senhor vai sentar lá do meu lado. Vamos, vai. Rogério, aqui, ó. Chega aqui. Ô, meu irmão, tem tempo. Tem todo tempo do senhor, não. Por favor. Os dois aqui. Oi? Conversando. Na hora de fazer atividade, conversando os dois. Ele e o Fabrício. Não para 1 minuto. Aquele eu já tirei dali, e senão ia junto. Já chamei atenção ontem. É. E esse menino vai sentar aqui na próxima aula, porque senão não vai produzir. Vai marcando que eu quero começar a chamar mais. Agora eu vou chamar. Tá fazendo, vocês vão assinar um termo de responsabilidade aqui. O que, André? Né? Pedi pra fazer, os dois estão conversando. Eu comecei fazendo. Vai, por favor. Ô, Rogério, vem aqui rapidão. Na próxima aula minha, o senhor não precisa nem perguntar, o senhor coloca aqui na frente, ó. O senhor entendeu, meu irmão? Pra ver se dá um up, né? Porque não faz nada. Começar a reagir, cara. 9º ano. Já sabe. Ô, Rogério, posso mostrar? Vamos finalizar aqui, presta atenção aí. Quem que é o inverso da divisão? A multiplicação. Faça o inverso da segunda fração. Se é 27 centésimos, vai ficar o quê? 100 por 27. Aí você tem que multiplicar esse por esse e esse por esse. Só que, antes de multiplicar, o que tem que acontecer? Verificar se tem múltiplos. Olha lá, o 20 e o 108 são números pares, então ele já é divisível por 2. Só que ao mesmo tempo eles também são divisíveis por 4. Então ao invés de dividir por 2, eu já posso dividir por 4 direto, que já vai sair o resultado. Só que se você não conseguiu visualizar que é por 4, você pode dividir por 2... E depois, no outro momento, você vai ter que dividir por 2 novamente. Então, eu simplifico aqui por 4. E simplifico aqui por 4. 20 por 4 dá quantos? 5. 108 dividido por 4 vai dar quantos? 27. Vezes 100. E aqui 27. Aí, o que acontece? Olha lá. O 100, ele é múltiplo de 2, ele é múltiplo de 4, ele é múltiplo de 5, ele é múltiplo de 25, e ele é múltiplo de 50. Só que o 27 não tem múltiplo em comum com ele, porque o 27 é por 3, é por 9 e é por ele mesmo. Então não dá para simplificar. Se não dá para simplificar... Oh, mas calma aí, esse daqui ele é igual a esse, mas eu posso simplificar o de baixo com o de baixo? Não.
Aqui também é múltiplo de 5, ó, os dois, mas eu posso simplificar o de cima com o de cima? Não, então eu multiplico. E vai fechar a conta aí, ó. Multiplico, porque não vai ter mais como simplificar. 5 vezes 100, 500. E 27 vezes 27, quantos que deu? 729. Na primeira pergunta eu tinha dado esse resultado, mas eu estava errado. Fecha aí. Vai parar a conta aí. Ficou claro? Mais um, senhor? Nossa. 1,2. P. Olha, tem vírgula, versículo 0. 1,2 dividido por 4 oitavos. Aqui o que acontece? Vamos lá, vou orientar vocês. Como eu tenho fração, esse 1,2 é o número decimal. Eu consigo transformar ele em número fracionário. Como que eu transformo? Como que eu transformo em número fracionário? Esquece a vírgula. Quem que é o número inteiro? 12. Sobre quem? Quantas casas eu tenho antes da vírgula? Uma. Então eu acrescento um zero e coloco 1. 12 décimos é a mesma coisa que 1,2. Dividido por quem? 4 oitavos. O procedimento é o mesmo. É o mesmo. Agora você conserva a primeira, o inverso da divisão é a multiplicação. Faz o inverso da segunda. Tem que fazer. Tá certo? Dá para simplificar ainda. 4 e 10 são múltiplos de quem? Faz na manhã, mano. Conserva a primeira. Aquele é o Lucas. Bateu com a sua? Quanto deu a sua? Quinto. Tem alguma coisa errada aí. Olha lá, presta atenção. Não, Rogério, pelo amor de Deus, Conserva a primeira. O inverso da divisão. Multiplicação. Os dois são múltiplos de quem? De 2. Então vou simplificar por 2. Esse e esse são múltiplos de quem? 4. Vou simplificar por 4. O que é 12 dividido por 2? 6. 10 dividido por 2? 8 por 4? 4 por 4? 2 vezes 6? 12. 5 vezes 1? Só isso. Não tem isso daqui, ó. Isso daqui não tem a... Pode ir pro intervalo. Tem aberto aí. Cheguei que eu tenho que buscar a bota.
Ok, perfeito. Parabéns, isso mesmo, Moisés. Parabéns, meu irmão. Continua assim, cara, focado.